O Egito Antigo é uma das civilizações mais fascinantes da história da humanidade. A sua cultura, a sua arte, principalmente os seus mistérios, intrigam os cientistas e você que está aí também. Hoje você irá descobrir 10 curiosidades sobre o Egito Antigo que quase ninguém sabe. A primeira delas é sobre a Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta, pessoal, é um artefato muito importante. Ela foi descoberta em 1799 pelos soldados de Napoleão Bonaparte, mas ela ficou um tempão sem ninguém conseguir decifrar. Nela estava um decreto, uma lei, escrita em 3 idiomas: grego, demótico e hieróglifo. O demótico e o hieróglifo eram idiomas ali da região do Egito. O grego chegou depois no Egito, mas ele veio da Europa, ali da região da Grécia. Essa pedra ajudou os cientistas a traduzirem os hieróglifos e também os textos em linguagem demótica. E assim, os cientistas conseguiram entender melhor como que era a sociedade dos faraós e a sociedade egípcia no geral. Segundo, os faraós não eram apenas homens. Apesar de o poder no Egito estar centrado na figura masculina, mulheres também foram faraós durante algum tempo. Inclusive, a última faraó do Egito foi uma mulher, a Cleópatra VII. Mas outras mulheres também foram faraós no Egito, como por exemplo Hatshepsut, uma das mais bem-sucedidas nessa função, que inclusive marcou a história para sempre. Terceiro, por muito tempo as pessoas acreditavam que as pirâmides tinham sido construídas por escravizados, mas já foi revelado pelos cientistas e pelos arqueólogos o contrário. Na verdade, a construção das pirâmides foi realizada por trabalhadores livres, em sua grande maioria pessoas que eram livres e que prestavam serviço para o faraó em uma espécie de trabalho que era obrigatório para o cidadão. Então, não eram escravizados que construíram as pirâmides. Antes de continuar, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal, porque isso nos ajuda muito a trazer mais conteúdo de qualidade aqui para o YouTube. Quarta, as pirâmides do Egito não são grandes maravilhas construídas por alienígenas e OVNIs. Os egípcios tiveram muitos anos para poder aperfeiçoar a construção de pirâmides. Inclusive, os primeiros tipos de pirâmides eram de degraus, como por exemplo as mastabas. Com o tempo, os egípcios aperfeiçoaram a matemática e conseguiram construir pirâmides como essas que você está vendo agora. As pirâmides tinham função funerária, mas com o tempo elas acabaram perdendo esse significado, porque era muito difícil construir essas pirâmides, demandava muito tempo e muito trabalho, por isso eles pensaram em simplificar os rituais funerários, levando os reis para um lugar mais amplo e que coubesse mais dinastias, o Vale dos Reis. Assim como os cristãos têm a Bíblia que fala sobre a vida após a morte, sobre promessas de paraíso e tudo mais, os egípcios também tinham o Livro dos Mortos, que era um livro repleto de encantamentos e repleto de contos, mitos e lendas da vida após a morte. Era um conjunto de orientações que ajudavam o falecido a navegar no submundo e alcançar também a vida eterna. Sexto, a Revolução do Akhenaton. Foi no Egito que aconteceu a primeira tentativa de criar uma religião monoteísta. O que é ser monoteísta? É acreditar em apenas uma divindade. No Egito, tradicionalmente, historicamente, acreditava-se em várias divindades, inúmeras divindades, mas Akhenaton fez uma revolução na tentativa de implantar apenas um deus. O faraó tentou transformar a religião egípcia ao adotar o culto exclusivo ao deus Aton, o disco solar. Ou seja, Aton, o disco solar, o Sol, seria apenas o único deus do Egito Antigo. Akhenaton tentou fazer essa transformação durante um tempo, isso deu, entre aspas, certo, mas após a sua morte, a religião politeísta voltou com força para o Egito Antigo. Sétimo, Cleópatra não era egípcia. A Cleópatra, ela tinha origens gregas.
O Egito ele foi dominado ao longo do tempo por várias civilizações, como por exemplo os romanos e os gregos. Mas a Cleópatra não era egípcia. Apesar de não se ter certeza de quem era sua mãe, o seu pai ele tinha origens nos guerreiros macedônicos, nos generais que trabalhavam para Alexandre o Grande. Então, a Cleópatra, por mais que a gente acredite, ela não era egípcia. Cleópatra descendia da dinastia Ptolomaica, que descendia de Ptolomeu. Ela foi uma das únicas dessa dinastia que conseguiu aprender o idioma egípcio. Ela é uma das figuras mais icônicas e emblemáticas da história do Egito, apesar de não ser definitivamente egípcia, de não ter de fato um sangue egípcio. 8. Os egípcios usavam maquiagem. Eles usavam cosméticos que tinham propriedades tanto medicinais quanto propriedades ritualísticas, místicas. Tanto homens quanto mulheres utilizavam essas maquiagens. Hoje, isso pode parecer um tabu e esquisitice, mas naquela época era comum, era normal e os egípcios faziam abertamente. Um desses cosméticos é o Kohl. Os egípcios, homens e mulheres, passavam nos olhos como se fosse para fazer uma sombra, e isso era muito comum. Muitos desenhos em papiros ou em templos mostram esse desenho, esse sombreamento embaixo dos olhos egípcios também. 9. Os egípcios foram um dos primeiros povos a criarem o seu papel para deixar coisas registradas, escritas, fazer contabilidade, fazer matemática, fazer desenhos, ilustrações e também escrever os seus livros sagrados. Os egípcios faziam esse papel a partir do papyrus, uma planta originária ali da religião que eles utilizavam para fazer o seu papel. O papyrus era muito importante e dele vem o nome papiro, que é o papel dos egípcios. 10. O Egito dependia inteiramente do rio Nilo para sua sobrevivência. Sem esse rio, eles não conseguiam plantar e não conseguiriam ter alimento para sustentar toda essa civilização. O Egito, ele dependia do rio Nilo e das suas cheias, porque quando o rio enchia, e depois ele abaixava, naquele lugar ficavam muitos nutrientes para as plantas e para essa agricultura. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal para muito mais curiosidades históricas. Eu sou Yuri, fico por aqui e até o nosso próximo vídeo.